Observação. Então, suponha que S é um subconjunto suave do Rn. Então, subconjunto suave significa que tem uma dimensão menor do que o Rn, né? Então, não é um espaço de dimensão n, não é um subconjunto do Rn com dimensão n. Tem dimensão n-1 ou menor ainda, né? Então, nesse caso, o volume dele vai ser o volume, né, da função 1 restrita ao conjunto S, né? No entanto, sobre o conjunto S, essa função, como o conjunto S é suave, né, então ele não tem volume, tá? Então pode ser visto como zero, tá? Essa penúltima desigualdade aqui ela é obtida trocando-se os valores da função 1 sobre o conjunto S, fazendo-os iguais a zero. Então, se eu pegar a função 1, a função constante igual a 1, e no função constante igual a 1 em cima só do conjunto S, tá? Em todo o restante ele é zero. Em cima do conjunto S ela é 1, tá? E nesse caso, como o S é um conjunto suave, então ele não tem volume, tá? Então, como ele não vai ter volume, então o volume ele é zero, tá? Então, sobre um conjunto suave, vai zerar. Entendeu? Essa que é a ideia. Então, toda vez que eu estou com um conjunto suave, não tem volume. Né? São conjuntos de medida nula. Se são conjuntos de medida nula, significa que não tem volume, não tem área, não tem comprimento. Ok? Muito bem, porque é uma dimensão a menos. Então, é como se a gente pensasse no plano, né? E pensasse na área de uma curva. Uma curva não faz área, né? Ela tem uma dimensão menor. Então, eu não consigo calcular, é zero. Não tem área. É igual se a gente observar uma folha de papel no espaço. Se eu estou com uma folha de papel no espaço, ela não tem volume. Né? Ela não tem volume, ela tem duas dimensões apenas. Para ter volume, precisaria da terceira dimensão. Certo? A mesma coisa se a gente tem uma curva no plano. Então ela só tem uma dimensão, ela não tem duas dimensões para ser calculado a sua área. Ok? Muito bem, então para alguns tipos de conjunto, a integral 1 sobre b, na região B, ela não existe, tá? Depende desse conjunto aqui. Então nesse caso o volume de B não está definido. Então a gente pode, não é sempre que acontece, né? A função constante igual a 1 ela é integrável. No entanto, depende muito desse conjunto. Muitas vezes esse conjunto não tem como calcular. Por exemplo, se eu considerar, olha só, se eu considerar um intervalo 0, 1 e pegar apenas os números racionais desse conjunto, tá? A gente sabe que entre 0 e 1 existem infinitos pontos, tá? Só que se a gente pegar esse intervalo, fechar o olho e pegar um número ali entre 0 e 1, a chance de ele ser racional é praticamente zero. Os racionais em cima do intervalo 0, 1 é quase uma poeirinha apenas que temos em cima do intervalo 0, 1. A maioria, né, 99% de chance de o número que a gente pegar for um número irracional, tá bom? Então, desta forma, esse conjunto aqui ele não tem volume definido, né? Porque é um conjunto que é a união infinita, inumerável de pontos dentro do intervalo 0, 1, tá? Ela é inumerável, então isso ainda permite que seja um conjunto de medida nula, tá? Então ainda vai ser um conjunto de medida nula esse aqui, tá? Então por isso que sobre R, o conjunto dos números reais, né, sobre o intervalo 0, 1, a gente não tem quase números racionais, né? Temos infinitos números racionais, só que esse infinito não é grande o suficiente, vamos dizer assim, tá certo? A gente tem toda um infinito ainda maior, aí a gente entra na linguagem dos infinitos, né? Existe o Aleph 0, o Aleph 1, que são as ordens de infinito, né? No Aleph 0, por exemplo, é o infinito dos naturais, tá? No Aleph 1 é o infinito dos reais. Então, nos números reais, a gente tem um infinito maior do que o infinito dos naturais, e que é o mesmo dos racionais, certo? Nos reais eu não consigo enumerar,
né, enquanto os racionais eu consigo enumerar. Tá? Então, desta maneira, este conjunto ele não tem seu volume definido, né? No caso aí, comprimento. Tá? Exemplo 5. Se R é um retângulo, bom, ser um retângulo é muito fácil calcular, né? O volume é o produto dos lados. E o produto dos lados é exatamente a integral sobre, da função constante igual a 1 sobre esse retângulo R, né? Que é o que a gente já conhece, né, pelo teorema de Fubini. Pelo teorema de Fubini, né, se a gente tem um retângulo da função constante igual a 1, vai dar exatamente o produtório dos lados, tá? Esse π grandão aqui é o produtório dos lados deste retângulo fechado.